Clássico. Se eu tivesse herança, eu também ia querer brigar por ela. Eu só não vou brigar porque a herança é dívida agora. Essa é a Dinheirista, pronta para aliviar as suas aflições financeiras ou deixar você mais desesperado. Pergunta de uma leitora. Durante o meu divórcio, meu pai deu o dinheiro que eu precisava para comprar a minha parte no apartamento em que eu vivia com o meu filho, como um presente para nós. Ele fez a transferência diretamente para o meu ex-marido. Mas agora meu pai faleceu e meu irmão alega ter direito a uma parte do valor. A quantia não representava nem metade do patrimônio do meu pai e a maior parte dos recursos veio de uma previdência privada que não tem meu irmão como beneficiário. Aliás, o dinheiro do plano era para pagar a regularização do lote da casa do meu pai e assim será feito. Meu irmão está correto? Ele realmente tem direito a uma parte desses recursos? Identificamos o filho preferido aí. Você tá colhendo o que você plantou, eu plantei porra nenhuma! Mais um episódio de brigas por herança em família. Se eu tivesse herança, eu também ia querer brigar por ela. A minha questão é bom que eu nasci pobre. É bom que você deixa claro, né? Você já admite. Eu ia acabar com a minha irmã. Eu só não vou brigar porque a herança é dívida agora. Bom, vamos lá, né? O seu irmão tá correto? Ele pode ter direito? Sim, ele tá correto no raciocínio dele. Quando a gente tem uma herança, a gente tem metade dos bens de uma pessoa falecida é a chamada legítima, que é aquela parte que obrigatoriamente deve ir para os tais dos herdeiros necessários. Aqueles que são herdeiros obrigatórios, que é o caso dos filhos, né? Vamos supor aí, eu não sei se é o seu caso, mas que você e o seu irmão sejam os únicos herdeiros necessários do seu pai. Então, pelo menos metade dos bens do seu pai precisa ser dividido igualmente entre vocês dois. A outra metade, o seu pai poderia ter disposto dela livremente, né? Então, assim, se ele tivesse nomeado em testamento alguma outra pessoa que não fosse herdeira necessária para ficar com uma parte de um valor que fosse menos da metade dos bens dele, ele poderia ter feito isso, né? Que seria a parte disponível, essa parte que não é a legítima. Então, do ponto de vista da legítima, você e o seu irmão precisam necessariamente receber a mesma coisa. O seu pai já te antecipou em vida uma parte desse valor ao pagar aí parte do seu apartamento. Pelo visto foi uma doação, não foi um empréstimo, você não pagou ele de volta e nem ficou de pagar ele de volta, né? Essa parte já poderia sim ser considerada, né, num questionamento aí nesse processo de inventário, de divisão dessa herança, uma parte da sua parte na legítima. Então, da metade dos bens do seu pai, metade iria para você, outra metade para o seu irmão, uma parte da sua metade, pelo menos, já te foi antecipada. Se foi mais do que a sua metade, você teria que compensar o seu irmão pela parte que ele ficou com menos. Ah, mas e a parte disponível? Bom, a parte disponível, se o seu pai não deixou para mais ninguém, né, também vai acabar sendo dividida irmãmente entre você e o seu irmão. A questão é, na hora de partilhar esses bens, como o seu pai já te passou uma parte em vida ao pagar parte do seu apartamento, você vai acabar ficando com menos do que o seu irmão ali na hora da partilha da herança. O seu irmão precisa necessariamente ficar com mais do que você. O seu pai, ele poderia até ter evitado isso se, quando ele era vivo, ele tivesse feito uma tal de dispensa de colação, né? Que aí a pessoa ela tem que fazer em vida. E aí ele teria que ter especificado que o valor que ele pagou para o seu ex saiu da parte disponível e não da parte da legítima. Mas seja como for, como vocês provavelmente vão dividir tudo irmãmente, o seu irmão vai poder sim ali na hora da partilha reclamar um quinhão maior para ele, né? E aí até a advogada que eu conversei para elaborar essa resposta, ela explicou que essa compensação é feita por um procedimento chamado de colação, que é uma indicação por parte dos herdeiros de quais bens e valores eles receberam ainda em vida da pessoa falecida para possibilitar aí essa equalização após a morte do autor da herança, né, para que nenhum herdeiro necessário saia prejudicado. Você viu aquele caso do Bill Gates lá, que quer deixar tipo 99% da fortuna para uma filha só? O Bill Gates pode ser isso, não tô por dentro dessa história, mas ele assinou um documento junto com Warren Buffett e outros bilionários para deixar
a maior parte da fortuna dele, se não me engano, 99% ou pelo menos metade da fortuna dele, para causas sociais. Isso tudo doando em vida. E aí essa outra parte que continua com eles, aí vai ser dividida entre os herdeiros. Então, por exemplo, o Warren Buffett vai deixar 99% do patrimônio dele para causas sociais e só 1% vai para os herdeiros dele. E aí, quando você faz essa partilha, você tem alguns herdeiros necessários, você pode fazer isso. A metade, que é a legítima, você divide igualmente entre os seus herdeiros necessários e, se você quiser, a outra metade você deixa integralmente para um deles. O Zagallo foi um caso, recente, que aconteceu isso. Vocês vão ter que me engolir! A legítima você não pode mexer, tem que dividir igualmente entre os herdeiros necessários, mas se você quiser beneficiar só um herdeiro com toda a outra metade dos seus bens, você pode fazer isso. E aí ele acaba recebendo muito melhor do que os demais, mas isso tá dentro da lei. Eu faria isso. Eu sei, Bia. Só pra causar brigas. Eu sei. Você ia escolher o seu filho favorito em vida, inclusive, e ia deixar em testamento. Causar todos os problemas psicológicos. Bem claro que aquele é o seu filho favorito. Calem-se! E eu dou a minha opinião e falo o que eu quiser bem entender, porque eu sou esquizofrênica, mas eu não sou burra. Eu sei interpretar um texto, eu sei interpretar uma letra. Comprei um carro junto com o meu ex-namorado. Nós terminamos há mais de um mês. E até agora ele nem pagou a parte dele na compra, nem se movimentou para vender o veículo. Mas vocês também, hein? Tenho os comprovantes das transferências que fiz para ele e a fatura do cartão, pois o restante foi parcelado. O que fazer para reaver o valor que paguei para comprar esse carro? A questão ali é que ela perdeu o namorado e perdeu o dinheiro, que é uma prova de que não dá pra ganhar todas, mas perder todas dá sim. Perder todas aparentemente dá sim. A boa e velha compra com o namorado. Adota cachorro, compra carro, compra videogame, compra coisas indivisíveis, com um cara que ainda nem é seu marido, é nada seu. Gente, vamos segurar essa emoção, vamos segurar esse amor. Bom, vamos lá, Compra com o namorado, a gente sempre tem que pensar o seguinte: era um namoro mesmo ou era uma relação que já poderia ser caracterizada como união estável? Porque aí as regras são diferentes. Se era realmente só um namoro, então cada um é dono da parte que pagou no bem. E aí teria que ver também em nome de quem que tá esse carro, A princípio, enfim, vamos pensar que os dois precisam ser honestos, independentemente de nome de quem tá o carro. Os dois estavam pagando, pelo que você fala na sua pergunta, Só que agora acabou que a responsabilidade de terminar os pagamentos ficou nas suas costas e ele ainda não pagou a parte dele, nem a passada, nem a vindoura, Então, assim, ele precisa pagar a parte dele. Uma opção, no caso, se o relacionamento de vocês for caracterizado como namoro, é entrar com uma ação pedindo uma indenização para esse seu ex, ou até, se for o caso, uma ação de reintegração de posse, dependendo aí de nome de quem tiver esse carro. Mas você pode cobrar ele na justiça porque ele precisa pagar a parte dele, independente de qualquer coisa. Agora, se a relação de vocês puder ser caracterizada como uma união estável, e quais são as características de união estável, Vamos lembrar aqui: um relacionamento público, contínuo, duradouro e com o intuito de constituir família, ou seja, nem precisava morar junto. Mas se você já tinha uma relação assim mais firmeza, que todo mundo via meio que vocês já como uma família de certa forma, ou se vocês até tiverem filho, alguma coisa assim, pode ser que você consiga até caracterizar esse relacionamento como união estável. Nesse caso, se aplicam aquelas regras de divisão de bens da comunhão parcial de bens, desse regime de casamento. Se faz essa analogia, que é os bens comuns do casal, aqueles comprados com fruto do trabalho de um ou de ambos na constância da união, todos esses bens são partilháveis entre os dois igualmente, e não na proporção que cada um pagou, mas metade para cada um. Também independe aí de nome de quem que tá esse carro, se for união estável. E aí, nesse caso, você teria que entrar com uma ação de dissolução dessa união estável com um pedido de partilha de bens, o que inclui esse veículo, e aí ele vai precisar pagar para você o suficiente para que cada um, no final, tenha pago metade desse bem. Essas são as regras no seu caso. Aí no começo você falou que pode ser caracterizado ou como namoro ou como uma união estável, ou como um encosto.
Eu amo... Emoji de riso, emoji de riso, emoji de riso. Ah, tá. Deixa eu começar de novo. Eu não achei que eu ia ser interrompida tão bruscamente. Eu amo Emoji de riso, emoji de riso, emoji de riso. essas histórias e essa a dinheirista é fechosa. Emoji de palma, coração nos olhos, emoji de riso. E é fechosa. Não sei também. Tem emojis positivos, eu acho que é um elogio. É, emoji de coração, emoji de riso, emoji de riso. Obrigada. Emoji de coração. Dane-se, deve ter votado no coiso. Aí eu respondi, a estagiária? Eu? O Nubank? Que isso? Hahaha. Aí a mesma pessoa, não você, provavelmente a estagiária. KKK, você é top. Aí de onde que ele tirou? A mulher sofreu golpe e aí, portanto, posição política. Raciocínio, mas obrigada.